Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula, uma aula à distância, né, para nossa condição do coronavírus, né? Hoje nós vamos falar então sobre um capítulo novo, que é novo para todos as 6 turmas do primeiro ano do Colégio Militar de Santa Maria. Esse capítulo fala a respeito da citologia, introduz o assunto citologia e os chamados envoltórios nucleares. Para que tu melhor acompanhe essa aula, é importante que tu pegue o teu livro, de repente, que está próximo de ti. Esse conteúdo começa na página 66 do teu livro, tá? Então, na página 66, tu começa a acompanhar este material, tá bom? Bom, a gente começa sempre falando um pouquinho sobre a história da citologia. A citologia, ela teve seu início logo no início do século, mais ou menos perto da metade do século XVII, com os irmãos Hooke, principalmente o irmão Robert Hooke, que eles eram oftalmologistas e eles fizeram o primeiro microscópio chamado microscópio composto. Esse microscópio que está aqui representado é um microscópio que ele basicamente empilharam algumas lentes, enrolaram, o primeiro foi bem assim, enrolaram num couro e conseguiram visualizar a fotografia que está mais ou menos aqui representada, um desenho, vamos dizer assim, que nada mais é do que cortiça, tá? Então esse exemplar, por exemplo, existe um modelo dele representado no Museu de História Natural de Londres. É possível visualizá-lo lá junto, se não me falha a memória, bem próximo, na mesma sala onde está o livro do Charles Darwin, a primeira edição. Tá? Então esse foi o primeiro microscópio que foi construído e a partir daí um mundo novo se abriu. Né? Leeuwenhoek, em 1632, até conseguiu construir, mas nasceu em 1632, né? Fez um microscópio simples, tá? E esse microscópio que foi um dos mais conhecidos, tá? O microscópio de Leeuwenhoek, que ele conseguia, tu vai até ter uma imagem no teu livro na página 67, tu vais ver uma imagem que ele tem, a fotografia dele, mostrando o microscópio de mais, como é que eu vou dizer para vocês, mais ângulos, né? Esse microscópio ele utiliza uma fonte de luz natural, né? Ele usava o indivíduo pegava o microscópio, ia contra a luz para poder visualizar. Os microscópios atuais já são diferentes, eles utilizam a microscopia com luz incidente. Então os microscópios, por exemplo, como nós temos no laboratório, o caso desse daqui, no laboratório do colégio, este aqui é o segundo microscópio, é um microscópio que hoje ele não é tão caro assim, é um microscópio acessível, e esses que eu vou mostrar agora, os de varredura, esses aqui sim, esses são microscópios bem mais caros, são microscópios de grande potência, capazes de enxergar, de visualizar, né, fotografar estruturas muito diminutas, organelas minúsculas, enquanto, por exemplo, esse microscópio que está aqui, que nós temos no laboratório, ele enxerga tecidos, né, enxerga células, algumas organelas como um todo. Esses microscópios de varredura são microscópios que conseguem enxergar uma membrana na sua essência, praticamente. Tá? As membranas e a permeabilidade celular. As membranas, como eu acabei de falar na palavra membrana, isso tu estudou lá no 8º ano, né? A palavra membrana, gurizada, ela tem uma intenção, né? A membrana toda ela tem uma capacidade de filtrar. Se vocês se lembram das aulas de biomoléculas, né? Sobre as bases moleculares da vida, a parte de permeabilidade celular vai se dar através dessas membranas. Os fosfolipídios e as proteínas são duas grandes estruturas que vão trabalhar nisso, tá? Então, na parte da membrana plasmática, o que ela é? Ou também chamada, só para lembrar, né? Existem vários codinomes, como toda a biologia, né? Plasmalema, muitos vêm do latim, outros vêm de outras línguas. Na membrana celular ou membrana citoplasmática.
Membrana plasmática, membrana citoplasmática, que foi que tu mais provavelmente tivesse contato. Bom, fosfolipídios. Está aqui essa imagem, como eu acabei de falar para vocês, a parte hidrofílica, a parte hidrofóbica, e elas obviamente estão antepostas, né? A parte hidrofílica, já tinha até demonstrado isso para vocês numa aula presencial, a parte hidrofílica é aquela que fica fazendo aquele jogo de puxa e estica. A parte hidrofílica atrai a água, mas por algum determinado razão que isso acontece. Ela tem a mesma natureza, né, do que a água. A água é polar, então polar com polar se atraem. Porém, a água não entra 100% por essa estrutura, porque a parte hidrofóbica, que está aqui, ela impede a passagem, porque ela é apolar, é a parte lipídica. É um fósforo, a bolinha, e as duas perninhas lipídios, tá? O ácido graxo. Então lembra que essa é a estrutura da membrana plasmática. Tanto faz se for aqui em cima na parte externa à célula ou parte interna da célula cá embaixo. Então aqui a tua membrana simboliza como se fosse um muro de uma fortaleza, tá? Então pelo muro nada vai passar. Tu pode chegar perto do muro, mas tu não vais passar. Existem estruturas que são, digamos assim, os portais, né, para poder entrar, tá? São as chamadas proteínas que estão aqui representadas. Existe um modelo que ele é antigo na biologia. Esse modelo, chamado modelo do mosaico fluido, foi proposto por Singer e Nicholson, e que eles falam a respeito da membrana plasmática, dizendo que é uma camada bilipídica com proteínas inseridas, que são essas estruturas mais de cor aqui, mais tons de avermelhado, tá? Então, vê bem, essa estrutura que está aqui em azul, a membrana, né? A membrana parte fosfolipídica e as proteínas inseridas, tá? Inseridas atravessando essa estrutura fosfolipídica. Tu estás vendo algumas setas que estão aqui, né? Algumas setas que estão aqui, chamadas de glicoproteínas, porque são proteínas que estão conectadas com estruturas que são com açúcar, né? O que mais que eu devo falar aqui? Fosfolipídio, colesterol. Colesterol, por um exemplo, que está aqui, ó, associado a essa membrana plasmática. O colesterol é um dos elementos que vai poder auxiliar e vai auxiliar na formação dessa estrutura aqui, conhecida por membrana plasmática, tá? Vamos em frente. Se nós pudéssemos abrir a membrana plasmática como se fosse uma bolachinha recheada, né? A gente poderia observar essa estrutura que está aqui. Parecem duas esponjas, né? Aquelas esponjas de lava-louça, com a face amarela voltada uma para a outra. Esse modelo ele ficou muito famoso. É o modelo atual e a gente sempre tenta esclarecer ao aluno como é que eu posso entender qual é a parte que estou vendo, que é a parte interna e qual é a parte que é externa. Sempre existe, gurizada, normalmente existe, tá? O sempre na biologia é com muito cuidado. Os chamados grupos de reconhecimento são chamados grupos de carboidratos, perdão, que está aqui, ó, esse grupo de carboidrato que está conectado à proteína, tá? Um glicídio, essa glicoproteína, são estruturas associadas. Essas glicoproteínas, elas estão aqui associadas para poder fazer o reconhecimento de estruturas, dessas estruturas que vão se aproximar da membrana plasmática, tá? Bom, aqui como tudo que eu havia mencionado, né, uma camada bilipídica, isola a célula, uma função básica da membrana plasmática, principalmente impedindo a passagem de moléculas grandes. A gente lembra sempre de moléculas grandes como sendo carboidratos. O carboidrato não passa por aqui, carboidrato inteiro, né? Tem que passar o que? Aminoácido, tá? Tem que passar
a glicose, molécula pequena, tá? Bem pequena. Solúveis em água, tá? Impede a passagem de estruturas grandes ou que sejam solúveis em água. Porque aquilo que eu te falei em sala de aula, a água ela é obviamente benéfica. O problema é que a água, quando se aproxima da membrana, ela pode trazer estruturas boas ou estruturas ruins. Tá? Nem tudo que se aproxima da água é uma estrutura boa. Então, cuidado com esse tipo de interpretação que pode às vezes suscitar em erro. Proteínas imersas, permeabilidade seletiva, são essas proteínas que estão imersas na membrana plasmática que vão fazer a permeabilidade seletiva. Nas células animais, o colesterol está ali presente. Então, o colesterol é um grande elemento importante na constituição da membrana plasmática, porque ele é um elemento que vai colaborar no processo de reconhecimento de permeabilidade seletiva. Tá? Bom, e tentando encontrar, vamos dizer assim, semelhanças entre as diversas membranas plasmáticas de vários animais. Tá? Por exemplo, estrutura chamada de glicocálice, presente em animais e protozoários. Tá? Todos os animais possuem estrutura glicocálice e os protozoários. O que é esse glicocálix? Que está aqui, glicocálix, se é do latim, são estruturas de reconhecimento. Tá? São estruturas que permitem com que haja um reconhecimento de algumas substâncias. Tá? Algumas estruturas, como por exemplo em bactérias, tá? Ainda por fora da parede, da membrana plasmática, está a parede celular. Tá? Bactérias, cianobactérias, as bactérias azuis. Alguns protistas, não todos, fungos e as plantas. Tá? Todos eles têm parede celular. O que vai mudar entre eles, esse revestimento da membrana plasmática, é a natureza desta parede, que pode ser de várias naturezas. Pode ser de polipeptídeo glicano, no caso aqui das bactérias, pode ser de celulose, no caso das plantas. Tá? Então, dependendo da natureza deste envoltório externo à membrana, tu pode fazer o reconhecimento do indivíduo. Para que ele serve? Serve para conferir resistência e permeabilidade. Então, a permeabilidade seletiva para uma bactéria, como aqui representada na figura da direita, e uma resistência, né, também dela, assim como de outros indivíduos como nós, né, que são, por exemplo, pertencentes ao grupo dos animais, à estrutura do glicocálice. Tá bem? Essa resistência feita pelo glicocálice principalmente se reconhece pela barreira que é feita contra agentes físicos e químicos. Então, esse reconhecimento celular, agentes químicos, por exemplo, que estão tentando fazer a entrada na nossa célula. Esse reconhecimento celular é importante. Esse glicocálice retém nutrientes e enzimas que ficam ao redor da célula. Agora dá uma olhada aqui nesse esquema que está aqui ao lado à direita. Tá? Tu vais ver que existe em azulzinho aqui embaixo a estrutura chamada de proteína. É uma glicoproteína, tá vendo? É uma proteína que tem a estrutura que está aqui, ó, em formato, digamos, variado. Observa que está variado o formato, porque os glicocálices eles têm especificidade, tá? E essa especificidade se gruda, vamos dizer assim, se conecta, faz aquela conexão chave-fechadura com alguns tipos de substâncias. Por exemplo, aqui está, claro, é uma célula bem genérica e ela se mostra, por exemplo, aqui, ó, conectando-se com uma outra célula. Então existe a fechadura e a chave. Esse glicocálice conecta-se com uma célula, fazendo com que haja o reconhecimento celular. Então, esta célula aqui reconhece que esta aqui é a mesma. Tá? Por isso, por exemplo, em um exemplo muito típico, não ocorrerá o alarme feito por esta célula ao sistema imunitário para que combata isso daqui. O segundo tipo de reconhecimento, por exemplo, é os vírus. E aí está o famoso corona. O coronavírus é um vírus chamado vírus envelopado
E ele é um vírus que ele pode e vai se disfarçar, né, dentro da estrutura corporal dos Homo sapiens. E eles vão se conectar nos glicocálices das células, tá? Então, fica ligado. Os vírus, eles têm estruturas envelopados, principalmente. Isso é uma matéria de segundo ano, que tu vai ver melhor o ano que vem, mas já fica guardado isso. Os vírus envelopados, eles têm uma estrutura de glicocálice que é igual à estrutura conectiva aqui do glicocálice da membrana hospedeira, tá? Aqui, por exemplo, um anticorpo, né? Uma estrutura que está em Y invertido, um anticorpo, estrutura de defesa. A lecitina, por exemplo, uma estrutura que é proteica. Uma enzima qualquer, pode ser uma enzima digestiva, pode ser uma enzima, qualquer biocatalisador, né? Um hormônio, né? Todas as células praticamente têm um glicocálice específico para determinados tipos de hormônio. Então não pensa que o hormônio tem todos esse formato aqui, todos eles têm, não. Eles têm formatos distintos, dependendo da estrutura da cadeia carbônica. Não esquece que um hormônio é um derivado de carbono, é uma estrutura orgânica e, principalmente, é uma estrutura que se conecta de maneira diferente em células. Nunca te esquece que, por exemplo, testosterona, secretada pelos testículos, eles têm conectividade com membranas de células específicas. Então, tem células do teu corpo que não têm receptividade para o hormônio testosterona devido ao glicocálice. Bactérias, por exemplo, se associam, se grudam nas suas células, causando enfermidades, ou não, nem toda bactéria é maléfica, devido à estrutura de reconhecimento do glicocálice. Então, observa o quanto que uma estruturinha pequena, né? Uma estrutura pequena, um aminoácido, né? Desculpa, uma glicose, né? um glicerídeo, glicerídeo não, um carboidrato, melhor assim, um carboidrato pode vir a se conectar a uma proteína e fazer o reconhecimento, tá bem? A parede celular, sim, é uma estrutura bem mais rígida que o glicocálice. O desenho que está aqui embaixo, dá uma observada. É uma figura, né? Uma fotografia, um desenho, um esquema, como tu queiras, de uma célula vegetal. Tá? Já vou mostrar o porquê que eu reconheço ela como sendo uma célula vegetal. Olha aqui, tá vendo essa estruturinha aqui? Verde. Isso aqui caracteriza células vegetais, tá? São chamados cloroplastos. Tá? Na parede celular, por exemplo, a menor possibilidade de mudar de forma. Essa parede celular é o que faz com que a madeira exista praticamente. Tá? E é daqui que tu tiras o famoso produto celulose, mas ela também é permeável. Ela é uma estrutura que tem permeabilidade através de alguns canais, mas de maneira distinta da membrana plasmática, ela não exerce controle. Então, a função básica para a parede celular é manter o formato rígido, tá, dessa estrutura. Bactérias, por exemplo, possuem uma parede celular não feita de celulose como nas plantas, mas de peptídeo glicano. Tá? Peptídeo, olha só a palavra, peptídeo, né? É uma estrutura derivada de proteína, né? Que deriva proteínas, glicano, uma estrutura associada a açúcares. Né? Em vegetais jovens, por exemplo, nas plantas jovens, a parede celular é muito fina, aquela mudinha de planta muito sensível. Né? E em vegetais adultos acontece o espessamento, um crescimento secundário, onde tu vê aquela estrutura de tronco bastante grande. Tá? Protistas, por exemplo, a parede celular ela pode ser de sílica. É aquela sílica que eu tenho dentro do caixa do meu sapato. Não, é uma imitação aquilo ali, tá? Ou ainda de celulose, depende. E os fungos, ela é feita de uma proteína chamada, proteína, quitina, tá? Uma estrutura feita que dá origem, né, ao grupo dos fungos. Todas as estruturas aqui serão vistas também novamente no segundo ano, quando tu estudares a diversidade da vida. Concentração de uma solução. E agora vem o passo importante. Tá? Toda vez que nós começarmos a falar de solução, tu tem que te lembrar de
dois conceitos básicos: soluto e solvente. O soluto universal para os seres biológicos sempre será a água, tá? Não existe outro solvente para seres biológicos, sempre será a água, e para qualquer situação dessas. Então, por exemplo, tudo que é molécula, seja ela em meio líquido, em meio sólido, qualquer molécula que não seja água, ela é um soluto, tá? Ela é um soluto. Então, moléculas dissolvidas, soluto, em água ou qualquer outro líquido, solvente, nós falamos que existe uma solução. Então, os exercícios, os textos vão falar isso para vocês, tá? Esse tipo de conceito tu vais encontrar principalmente descrito na página... Espera aí que eu já vou te dizer. Na página... começa a falar na página 82 do teu livro, tá? Então pega tu vai ver que saltamos algumas coisas. Sim, é por ordem minha, do meu jeito de dar aula, né? Eu vou falar dos seres heterótrofos e autótrofos mais ao final da aula, tá? Então, na página 82 tu tem esse conteúdo aí. V, soluto, tá? Quantidade de moléculas, solvente, água. Mistura dos dois, solução. A quantidade de soluto dissolvido em uma quantidade de solvente chamamos de concentração de uma solução. É o típico caso de tu misturar água e açúcar. Sal e açúcar. Sal e água. A concentração de uma solução é tanto maior quanto mais soluto tiver dissolvido em uma mesma quantidade de solvente. Então, quanto mais açúcar tu coloca na água e mexe, mais tu estás diluindo essa solução. Quanto mais soluto tiver dissolvido, tá? Tu mais estás aumentando a concentração da solução. Certo? Isso é um conteúdo que provavelmente tu viu isso no nono ano, mas só para relembrar, vamos dizer assim, tá? Bom, a gente tem, digamos assim, meios de fazer um tipo de comparação, né, entre meios. E quando esses meios que eu falo para vocês, eles são chamados os meios internos e externos da célula, tá? Quando uma célula se encontra em concentração, olha só, concentração igual ao meio externo, tá? A concentração de solutos dela, célula, é igual ao do meio externo, tá? Ou seja, a proporção solvente-soluto, nós dizemos que é uma relação isotônica, tá? Aquela célula está em equilíbrio com o meio externo. Ela está de uma maneira isotônica, tá? Ela tem concentrações equilibradas. Quando uma célula possui, em relação a outro meio, uma concentração muito grande, tá? Uma concentração muito grande de determinado tipo de soluto em relação ao seu solvente, nós dizemos que ela é uma célula que está apresentando uma concentração hipertônica, tá? E assim o contrário também é. Quando existe uma grande concentração de solvente para uma pouca concentração de soluto, nós dizemos pequeno, tá? Pequena tonicidade, pequena concentração. Para as palavras biológicas, podemos usar o sufixo osmótica, tá? Isotônico, isosmótico, hipertônico, hiperosmótico, hipotônico, hiperosmótica. Tá bom? Nós vamos ver isso detalhadamente logo em seguida, tá? Bom, processo de troca entre células e o meio externo. Nós vamos falar rapidamente a respeito dos processos passivos, ativos e que podem ser mediados por vesículas, tá? Então, processos passivos,
que ocorrem através da MP. A MP não é medida provisória, é membrana plasmática. Esses processos passivos são todos eles, olha aqui, nenhum gasto energético. A célula não gasta nada, tá? Nenhum processo de energia. E ele iguala a concentração da célula com o meio externo. São exemplos de transporte passivo, processo passivo, a difusão facilitada e a osmose. Existe diferença, claro, entre as três, que vamos falar logo em seguida. Os processos ativos, através da membrana plasmática, possuem gasto de energia ativo, olha só. Então a célula tem que gastar uma energia para adquirir ou botar para fora essa estrutura, o que ela quer colocar. São tipos de concentração que devem se manter diferença, tá? No meio interno e do meio externo. O exemplo que eu vou te mostrar mais à frente é a bomba de sódio e potássio. Já falei isso em aula presencial. A bomba de sódio e potássio ela é extremamente importante para o funcionamento do teu neurônio, tá? E precisa que, para que ele funcione, um desequilíbrio entre esses dois íons, tá? E eu vou mostrar para ti como é que funciona. Processos mediados por vesículas, tá? Todas elas são utilizadas para entrada e saída de partículas ou micro-organismos da célula. São os processos vesículas, todo processo de vesícula, pessoal, é uma bolsa, tá? Então, quando a célula vai englobar uma estrutura muito grande, ela forma uma bolsa, uma vesícula e coloca lá dentro uma bolha, tá? Processos de incorporação, a endocitose, endo para dentro, citose da célula, tá? Processo de colocar para dentro e o processo de colocar para fora, a exocitose, tá? Bom, vou dar um pause, a gente vai dividir um pouco esse vídeo. Eu vou começar no próximo vídeo a falar a respeito do processo de difusão, tá? E até daqui a pouquinho.